vai trazer para nós a importância da espiritualidade nesse tema. Tá? Então, eu queria já passar a palavra para a Carolina para a gente dar início a essa atividade. Muito obrigada, Carolina, pela participação. Tarde, agradeço pelo convite e vamos dar início, então, a essa nossa atividade. Espero que todos aproveitem bastante. Karen, eles entram com a apresentação? Peraí, eu vou tentar aqui, né? Problemas técnicos do momento. Acontece. Vou dar para compartilhar para eles. Não. Não, mas não, dá para a gente só. Para vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Então tá. Podemos começar, então? Só um pouquinho. Isso. Ah, muito bem, não é à toa que tu que fez TI ou não. Tá ok agora, pessoal? Tá aparecendo? Tá? Tá. Posso avançar, Carol? Pode avançar. Então, a gente vai conversar hoje sobre cuidados paliativos, né, que é um cuidado muito importante, né, visto que há necessidade de se olhar o ser humano como um todo, e já é um cuidado exercido, né, multiprofissionalmente há um bom tempo, e ele vem, né, o termo paliativo, ele vem do verbo paliar, né, do latim, cobrir com um manto, já desde a época dos cavaleiros nas cruzadas, né, que usavam um manto para se proteger de tempestades no caminho, nas adversidades, né? Então, ressignificando alguns termos que nós já conhecemos, como aliviar, atenuar, proteger, amparar, cobrir, abrigar. Então, ele traz na sua significação todos esses contextos. Pode passar, Karen. Tá bom. A gente segue conversando. Oficialmente, os cuidados paliativos, eles surgiram em 1960, né, no Reino Unido. Eles partiram de uma profissional que, na época, era Cecil Saunders. Ela era uma assistente social. Eu vou seguir, quando conseguir pode passar, mas eu já vou seguindo a apresentação. Ela era uma assistente social que, em meados da Segunda Guerra, sentiu a necessidade, né, de cuidar mais, de se inserir, né, naquele contexto de dor, de sofrimento. E ela viu que ela poderia fazer muito mais além do que socialmente ela já fazia. Então, ela fez o curso de enfermagem para exercer o cuidado, e ainda assim ela acreditava que poderia fazer mais, porque
ela tinha uma visão, ela era muito visionária, ela tinha um enriquecimento humano muito grande e ela precisava, sentir a necessidade de cada vez fazer mais pelas pessoas que sofriam muito naquela época devido à guerra. Então, ela ingressou no curso de medicina e começou todo um trabalho, né, com fundamentos voltados aos cuidados os cuidados paliativos, né, que na época não tinha uma fundamentação teórica, mas ela já exercia esse cuidado, que ao longo do tempo depois foi fomentado por outros profissionais, outros teóricos, mas ela já exercia desde essa época com como sendo um único profissional e, ao mesmo tempo, agindo de forma multiprofissional, porque ela tinha toda essa formação de assistente social, enfermeira, médica, e ela conseguiu, né, através da assistência dela, ampliar os conceitos e também os estudos em relação aos cuidados paliativos. Dentro desses cuidados que ela prestava, existiu um paciente que ela fez uma amizade muito grande, que foi David Tosman, e ele era um refugiado de guerra, e ele trouxe para ela as necessidades dele, né? Aquelas necessidades muito individuais do ser, e ela via aquela necessidade e eles não tinham muitos recursos para poder abrigar todos aqueles que necessitavam daqueles cuidados na época. Então, antes de morrer, né, David doou para Cicely 500 libras e pediu a ela que fizesse o possível, né, para amenizar o sofrimento de outras pessoas, da mesma forma como ela conseguiu atenuar o sofrimento dele, que foi vítima de um câncer. E então, dessa contribuição dele, surgiu o primeiro hospital em Londres, em 1967, voltado para os cuidados paliativos, a partir dessa profissional, né? Então, historicamente, os cuidados paliativos surgiram dessa forma. Pode passar. Então, assim, a definição que nós temos do cuidado paliativo pela Organização Mundial da Saúde, que foi definida em 1990 e depois foi revisado em 2002 e 2017 também, traz para nós que os cuidados, né, ela tenta deixar claro, né, que o importante é promover a qualidade de vida dos pacientes. Então, diz que os cuidados paliativos é uma abordagem para melhor qualidade de vida de pacientes, sejam eles adultos e crianças, né, e suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças que ameacem a vida, previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce e avaliação correta, tratamento de dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. É importante a gente salientar que os cuidados paliativos, eles podem ser necessários em qualquer momento da vida de um indivíduo. Nós vamos presenciar a necessidade do cuidado paliativo em crianças, em idosos, em adultos jovens. Não existe uma idade para se precisar de cuidados paliativos estabelecida, né? Isso é um cuidado que nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos identificar e tratar e cuidar, preparados também para essa dinâmica que é o ser, dentro de todos os valores dele e culturalmente, respeitando a subjetividade de cada um e a necessidade
que ele exigir. Pode passar. A Política Nacional sobre os Cuidados Paliativos, né, que é a resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, ela traz algumas diretrizes, né, se a gente for olhar do ponto de vista legal, nós temos diretrizes bem estabelecidas que abordam sobre a equipe multiprofissional que é necessária para o cuidado paliativo. São várias áreas de abordagem, né? É necessário que vários profissionais atuem para que realmente o cuidado paliativo ele seja estabelecido e tenha eficácia nesse cuidado, né? Essas diretrizes trazem também quem é elegível, né, no cuidado paliativo, protocolos que organizam o cuidado paliativo a fim de que seja percebido, identificado o quanto antes, para que essas pessoas elas possam ter assistência no cuidado, visto que há um benefício não só para aquele indivíduo, como para toda a família, e isso está dentro da regulamentação. Em 2020, foi protocolado um projeto, né, que é um projeto de lei 883, ele ainda está no Congresso, que esse projeto ele é uma emenda que ele regulamenta a prática do cuidado paliativo no país, no SUS, para todos os profissionais de saúde que trabalham no SUS. Até agora, nós não temos estabelecidos em todos os serviços de saúde protocolos que amparem tanto o profissional no exercício do cuidado, quanto o cuidado em si para os usuários desse sistema. O cuidado, algumas vezes, ele é feito, no entanto, ele não é organizado no sentido de que exista um protocolo que seja seguido por todos os profissionais. E, por isso, muitas vezes, envolve questões, né, que a gente traz aqui na apresentação como as questões legais, tanto da negligência de algumas questões, quanto no sentido de que alguns profissionais, no excesso do cuidado, vamos dizer assim, podem incutir em crimes, sem ter a consciência de que isso pode afetar não só o indivíduo, quanto a família, por desconhecimento, né? Existem as questões relacionadas à ética dentro de cada área profissional, e existem as questões jurídicas relacionadas ao cuidado paliativo, né, que podem ou não estar já instituídas em lei, como criminalização de algum ato. Então, há toda uma necessidade de conhecimento por parte dos profissionais que vão atuar no cuidado, no sentido de que exerçam um cuidado unificado por todos tendo o mesmo modo de trabalho, e que esse trabalho seja seguro tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Então, essas questões legais, elas são abordadas, né, nessas políticas, e cada vez mais há necessidade de se conversar, de se debater, e que saiam algumas, né, dos projetos, como a 883, que ainda está no Congresso desde 2020. Então, a gente precisa também ter esse conhecimento para cobrar dos órgãos competentes que definam para que o cuidado possa ser exercido. Pode passar, por favor.
Alguns termos, né, que a gente traz, né, alguns são mais comuns, né, que é a eutanásia, que é a antecipação da morte, né, seria o cessar dos dias de vida, do sofrimento, a ortotanásia, que seria o morrer naturalmente, o morrer na hora certa, a distanásia, que seria o prolongar a morte, né, mais dias de vida, mais sofrimento, dor, desnecessariamente. Pode passar, por favor. E alguns termos que estão sendo mais recentemente abordados, que seria a calotanásia, que é um processo de morrer em uma maneira de morte mais suave, que respeite a dignidade do ser, que consiga entender todo o universo biopsicossocial desse indivíduo, que se resgate nele quanto na família a dignidade humana, né, o respeito por os últimos momentos daquele indivíduo, no sentido de promover a qualidade nesse processo. E a mistanásia, né, que é a morte infeliz, que ela está relacionada intimamente com a má gestão da saúde pública, omissão de responsáveis, seria como uma morte que pudesse ser evitada, mas que, por uma questão de gestão pública, ela acaba acontecendo, né? Então, seria uma morte infeliz. Pode passar, por favor. Se eu tiver muito rápido, vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiverem alguma pergunta também. Tá, não, tá bom, Carolina. Isso que eu não perguntei para ti, se tu aceita que interrompam, que levantem a mão quando quiserem fazer algum comentário, ou se a gente deixa para o final. Eu queria ouvir o que tu prefere. Não, pode ser a qualquer momento, não tem problema nenhum. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar Então algo. tá aberto. Aí levantem a mão ou tem o chat, tá? Porque é o pessoal que eu estou acompanhando, se quiserem algum comentário por ali, alguma interrupção ou alguma contribuição, estão abertos para agregar, né, o comentário de vocês. Tá bom, Carolina. Então tá, seguimos então. O manejo da dor, né, que é algo muito importante dentro da visão dos cuidados paliativos, né, onde a gente precisa estabelecer uma abordagem individualizada, porque cada indivíduo vai ter a sua necessidade, vai ter o seu mecanismo de ação, e nós precisamos entender esse indivíduo, respeitando as suas individualidades, os seus valores, as suas crenças. E a gente, para poder exercer o cuidado, a gente precisa fazer essa abordagem individualizada, porque não há um padrão, né, de cuidado, numa vez, um momento que a causa que levou aquele paciente aos cuidados paliativos, ela é diferente para cada pessoa. Então, a gente precisa que o exercício desse cuidado ele seja individualizado. A classificação dessa dor, quando identificada, né, é uma dor aguda, é uma dor crônica, a gente precisa classificar essa dor, né? A avaliação estratégica da dor é a avaliação que possibilite na totalidade da dor, né? E que a gente consiga ter um processo progressivo de melhora a partir da identificação, que se consiga através de uma via de comunicação clara, respeitando as diversas nuances que
esse indivíduo vai nos passar, né, através da sua intensidade, não só da dor, mas do próprio sofrimento enquanto contexto, né? O quanto é para ele, quais as perspectivas dele em relação a, a esse momento específico que ele está vivendo, essa dor que ele sente, a dor para quem cuida, ela é muito subjetiva, mas para quem sente, ela é muito expressiva e a gente precisa ter a sensibilidade, a empatia lógico que conhecimento e as técnicas e a disponibilidade não só de materiais, mas de insumos para trabalhar com o indivíduo nessa relação de cuidado e dor, né? Então, é necessário que a gente avalie isso, né, de forma estratégica, usando de muito conhecimento prévio, né? E aí a gente entra também numa abordagem que trata muito da nossa relação de formação, né? Onde que na nossa formação a gente foi trabalhado para lidar com essas questões de cuidado paliativo. Isso existiu dentro da nossa formação enquanto profissional, né? A gente só percebeu essa necessidade após a nossa formação. Hoje a gente está tendo essa formação, esse curso, né? Para a gente agregar mais conhecimento. Mas onde está esse nosso conhecimento, né? Como é esse cuidado que a gente já exerce, que a gente já pratica? Isso tudo reflete no manejo da dor do nosso paciente. Então, a analgesia opioide, que é muito complexa, assim, no que a gente conversa às vezes com os pacientes, é um medo muito grande. Existe alguns pacientes que eles têm um medo, um estigma muito grande em relação aos opioides, ao vício, né, de algumas medicações. Outros pacientes já requerem muito por já ter feito uso. Tudo isso tem que ser muito criterioso, tanto na prescrição quanto na administração. Uma vez que pode existir o vício, pode existir a dependência física e também se mostra na literatura um uso recreativo, um comportamento de busca dos pacientes em relação aos opioides, né? Então, é preciso que haja toda uma identificação, um histórico familiar, genético, né? Com riscos reais para essa dependência. E aí, um critério, né, muito bem avaliado da necessidade da analgesia opioide. Na literatura é bem visível que a dependência em países latinos ela é muito pequena. Por quê? Porque existe um subtratamento da dor por questões de conhecimento, de histórico, tanto do paciente quanto da família, muitas vezes o medo do próprio profissional que prescreve em relação àquele paciente específico. Então, há um subtratamento. A literatura traz bem isso, assim, que acaba por diminuir, vamos dizer assim, esse risco de dependência. No entanto, há um subtratamento, né? O manejo não fica, né? Não é estabelecido da maneira correta, uma vez que é tratado de forma que deixa, né, o paciente ainda em necessidade. Também as analgesias não opioides, né, que aí a gente vai ter analgésicos mais simples,
anti-inflamatórios, outros tipos de medicações que podem ser usadas, que também amenizam a dor dentro da sua escala, e que podem ser usadas com maior segurança e trazendo um benefício, né, nesse manejo, uma qualidade maior. Que o importante é que esse paciente ele seja sempre tratado para que ele não sinta, né, a dor, para que ele tenha a maior qualidade de vida dentro do contexto de finalização, né, de últimos momentos ali, vamos dizer, né, que a gente, no cuidado paliativo, a maior importância, vamos dizer assim, não está na cura, porque muitas vezes ela não há, é a qualidade daqueles momentos, sejam eles quais forem. E o manejo da dor está intimamente ligado. Então, todas as alternativas disponíveis e conhecidas precisam ser trabalhadas pelos profissionais dessa equipe multiprofissional que é necessária para fazer esse manejo de cuidado, principalmente em relação à dor. Dentro desse manejo, né, vão ter terapias intervencionistas que são minimamente invasivas. E aí a gente tem as infiltrações, os bloqueios nervosos, a inserção de catéteres, que também proporcionam, né, uma melhor qualidade de assistência e o manejo da dor. Também temos tratamentos não farmacológicos da dor, né, partindo da equipe multiprofissional, terapias integrativas e complementares, musicoterapia, arteterapia. Claro que algumas dessas terapias, né, não são voltadas para urgência e emergência, que seria o nosso foco de atenção, né, na UPA, por exemplo, mas é estabelecido como um manejo de cuidado também, e há a disponibilidade dessas terapias. Pode passar, por favor. Pode passar. Dentro desse contexto, né, nós temos a comunicação de notícias difíceis, que não é mais, né, a nomenclatura mudou e não é mais usado o termo más notícias, e sim notícias difíceis. E essa comunicação de notícias difíceis, ela precisa ser exercida como uma competência dos profissionais que trabalham com os cuidados paliativos. Ela tem que ser uma metacompetência, né? Porque ela precisa abordar 3 aspectos importantes do profissional para com o cuidado do paciente, que seria o conhecimento através de pesquisas, de formação, né, de todo um aporte da equipe com a construção multiprofissional desse conhecimento em áreas específicas, a habilidade, né, estimular conexões com os pacientes, vínculos, para proporcionar segurança para esse paciente, respeitando cada momento que ele está passando no decorrer dessa comunicação, porque muitas vezes ele não vai querer aceitar, né? Ele pode silenciar nessas notícias, ele pode entrar em negação, ele pode não querer saber. Então, nós precisamos desenvolver essas competências, essas habilidades, a fim de reconhecer, né, no paciente e respeitar os valores que esse paciente tem e respeitar o que ele sente em relação
ao contexto que ele está vivendo, a família também, nesse contexto, né, que é a atitude da gente em relação ao cuidado, é a empatia, né, como que a gente vai abordar com ele, como, porque assim, a empatia, quando a gente fala em empatia, a gente tem que ter o cuidado, né, e a sensibilidade de saber que no momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente também sofre. A gente se doa, a gente entende o que a empatia realmente é, entender o que o outro está sentindo. Então a gente precisa entender esse universo todo, né? O paciente, a família, e a gente tem que conseguir saber muito do paciente para a gente poder ter essa comunicação nesses momentos que vão ser muito difíceis, respeitando sempre os valores, a cultura que esse paciente traz, né? Então, é preciso que essas competências elas sejam muito bem exercidas por toda a equipe. Pode passar, por favor. O papel da enfermagem, né, nesse contexto. O papel da enfermagem, já desde lá da questão histórica, é muito importante, né, visto que uma das pioneiras do cuidado paliativo sentiu a necessidade de cuidar mais dos pacientes que ela via que estavam com a iminência de morte, e ela sentiu a necessidade, enquanto assistente social, de ter um cuidado maior com relação a cada paciente. Ela fez enfermagem, então a enfermagem já está enraizada nesse cuidado desde os primórdios, mas nós temos dimensões muito específicas dentro desse cuidado, né? E o nosso papel enquanto enfermagem, ele vai estar na dimensão física, com metas terapêuticas, com o estabelecimento de um ambiente saudável que possa proporcionar para esse paciente a qualidade da assistência. Na dimensão emocional, que vai ser a escutativa, a empatia, a valorização e o respeito de todo o ser humano, respeitando a dignidade dele, em cada momento desse processo. A dimensão social, né, com a elegibilidade para a inclusão desse paciente nos cuidados paliativos, uma vez que tenha estabelecido o protocolo de cuidados, né? Quando esse paciente ele pode ser elegível para esse cuidado, esse reconhecimento é um papel da enfermagem, a inserção dele nesse cuidado é um papel da enfermagem, quando há protocolos estabelecidos. Então, também na dimensão social, qual é a rede de suporte que a própria rede, enquanto saúde, ela pode disponibilizar para esse paciente, não só na instituição específica onde ele se encontra, mas o que o sistema em si disponibiliza para esse paciente. A dimensão espiritual, né, com as demandas, respeitando as demandas religiosas dos pacientes, toda a questão de espiritualidade do paciente, da família, não só nos momentos, né, de cuidado ali enquanto vida, mas também no pós-morte, respeitar os valores religiosos, as crenças desse paciente no pós-morte também, alguns rituais, alguns pedidos que ele tenha feito ou a família solicite, isso também é um papel de dimensão da enfermagem, né, no que se refere à dimensão espiritual, que deve ser abordada. A gente também tem que conversar, né, muito com a família, com o paciente a respeito
de todas as questões espirituais dele, né? Para que a gente possa também exercer um cuidado globalizado. As atribuições gerenciais, né, que o papel da enfermagem tem, com o treinamento da equipe, o acompanhamento dos indicadores, né, a produtividade do cuidado, a qualidade da assistência e os indicadores de qualidade, eles estão sendo atingidos, eles não estão sendo, precisam ser melhorados. Indicadores de assistência, a própria qualidade da assistência prestada, como está sendo, o que precisa melhorar, sempre aberto, né, a críticas, a sugestões. Esse é o papel que a enfermagem ela tem estabelecido. Pode passar, por favor. E a gente encontra pelo caminho algumas barreiras para a implementação do cuidado paliativo, né? Que é a falta de conhecimento sobre o tema, e não é somente a falta de conhecimento em relação à comunidade, aos pacientes que muitas vezes necessitam desse cuidado, mas também, muitas vezes, ao profissional ou à rede que deveria prestar esse cuidado, mas que não tem conhecimento, um conhecimento que a gente pode dizer unificado, né? Não há uma conversa entre os pares para que exista um atendimento multiprofissional que siga uma mesma linha de cuidado. Isso se torna uma barreira. Estigmas sobre o público a ser atendido, né, que muitas vezes é comunicado à família ou os dois, a própria família e o paciente, sobre a inserção desse indivíduo nos cuidados paliativos, e as pessoas têm algum estigma que, então ele está morrendo, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, cuidado paliativo, há muito o que fazer. É um cuidado, a gente tem que entender que esse cuidado ele é muito necessário, né? E a gente tem que quebrar esses estigmas, né? Para que não seja mais uma barreira, que a gente consiga estabelecer esses cuidados de forma que sejam bem receptivos a ele, uma vez que entendam que até o último momento da vida desse indivíduo, ele pode ter qualidade de vida e deve ter qualidade de vida, né? E cabe a nós conseguirmos transmitir essas informações e esse cuidado para o indivíduo e para a sua família. A resistência, muitas vezes, da família, da comunidade em si, do paciente principalmente. Também encontramos resistência em alguns profissionais, como traz a literatura. Alguns profissionais eles não querem atuar no cuidado paliativo, seja por falta de conhecimento, falta de habilidade no manejo, né, de sensibilidade. Enfim, a gente volta nas metacompetências, né, que devem ser trabalhadas já desde a sua formação, e muitos mitos também, né? O que essa comunidade, o que esse indivíduo ele traz de conhecimento a respeito do cuidado paliativo? Vão me deixar lá morrer sem fazer nada por mim. Algumas pessoas têm ideias diversas sobre o que é o cuidado paliativo, e por isso se criam mitos e medos, né, também. A ausência de protocolos é uma barreira imensa, porque não estabelece um cuidado unificado, um cuidado multiprofissional, onde todos atuem da mesma forma. Vai ser um profissional que chega e fala uma coisa, é outro profissional que chega e trata o cuidado de outra forma. Não existe uma sequência, né, no próprio cuidado, uma continuidade do cuidado, quando não há protocolos que estabeleçam como esse cuidado vai ser feito, por quem esse cuidado vai ser exercido, né?
essa desarticulação da equipe enquanto tratamento entre cuidado, né? Essa desarticulação ela é muito prejudicial para a implementação dos cuidados paliativos no paciente, com a família, enfim, no exercício da atividade profissional. Essa desarticulação ela prejudica muito a implementação do cuidado. Pode passar, por favor. A gente percebe que quando há a implementação do cuidado paliativo, existem muitos benefícios. E eles se estendem, eles não são apenas para o paciente que vai ter esse cuidado, vai ter a sua dignidade respeitada, vai conseguir ter uma qualidade melhor de vida até o último momento da sua vida. Os benefícios para a família, né, que vai ter assim, vai ter todo o suporte, né, social, emocional, espiritual com a implementação desse cuidado. Os benefícios para a equipe multiprofissional enquanto, né, exercício de cuidado, enquanto formação de trabalho mesmo, né, enquanto continuidade do trabalho. A equipe cresce muito, não só profissionalmente, mas de forma individual, enquanto ser humano, pelo exercício do cuidado. Todos crescem com a implementação do cuidado paliativo, todos se beneficiam. Há uma rede de cuidado e uma rede de benefícios, onde todos saem ganhando. Pode passar, por favor. Então, assim, a necessidade, né, eu trago como considerações finais, né, que a necessidade de educação contínua se faz essencial e indispensável na formação dos profissionais de saúde e comunidade, acerca do conceito e aplicabilidade dos cuidados paliativos, a fim de desfazer o estigma sobre essa prática assistencial. E eu queria também trazer que o símbolo dos cuidados paliativos é a borboleta, né, que eu usei como marca d'água na apresentação, que ela é muito significativa, né, e ela foi usada como símbolo porque ela tem uma vida breve. Mas nessa vida breve da borboleta, ela poliniza flores, ela encanta as pessoas, ela torna o ambiente mais colorido, mais bonito, e ela traz esse significado para dentro do cuidado paliativo que, embora breve, ele precisa ser intenso. A vida, ela se representa dessa forma, né? Então, essa imagem, ela traz isso para o cuidado. Pode passar, por favor. E eu deixo uma mensagem, né? Que nos seus dias mais difíceis haja luz para você e que nos dias difíceis de alguém você possa ser toda a luz que essa pessoa precisa. Eu me chamo Amor. É isso. Agradeço a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma explanação, a gente pode seguir nesse assunto que é muito importante, muito pertinente. Que linda, Carolina, essas mensagens finais ali, porque a gente fica ouvindo, né, e vem o peso todo do sofrimento humano, né, mas tu finalizou de uma forma muito sensível, viu, Carolina? Quero te agradecer, assim, porque acho que toca realmente... Muito obrigada. Nas pessoas, assim, né? Eu não sei, eu tenho algumas perguntinhas de algumas coisas que eu fui anotando aqui, mas eu queria antes abrir, né, para nosso fórum aqui, de 57 links, para ver o que o pessoal tem a comentar, perguntas, né? Vamos tentar interagir, porque a Carolina tem bastante coisa para nos... Ó, Vladimir
Já queria aproveitar para agradecer a presença do nosso coordenador administrativo e presidente, diretor da UPA Guajuvira, que nos acompanhou durante a fala da Carolina, então eu passo a palavra para ele. Boa tarde a todos. Não, eu queria só parabenizar a Carolina pelo curso que ela deu e relatar que isso aí é um tema muito importante, né? Porque nós que trabalhamos na área da saúde aqui na UPA, por exemplo, quando a gente ouve que um paciente, aquele ali é cuidados paliativos, é só conforto. Eu confesso que essa aula que a Carolina deu abre um novo olhar para esse momento, porque nós, como gestores, a gente tem aquele olhar do custo também, até quando vale a pena investir num paciente que a gente sabe que não tem mais, né, o que fazer. Chegou no final ali, só que é que nem a Carolina falou, enquanto a vida, a gente tem que ficar lutando de alguma maneira, né? Tem um respeito com o paciente, tem que ter um respeito com os familiares, e eu acho que isso aí é muito importante para todos nós que trabalhamos na área de saúde, principalmente o pessoal da assistência, porque tem um preconceito, né? Inclusive tem até um embate entre os próprios profissionais. Como lidar com aquele paciente que é cuidados paliativos, né? Que ele é para conforto. A gente, apesar de estar no meio da saúde e lidar com a vida e com a morte, a gente não pode ficar insensível, né? Insensível à questão da vida, à questão da saúde, e em questão até da finalização dela ali, e a questão do amor, né? Que isso aí é uma coisa muito importante, a gente tem que manter isso. Vai além da ciência, dos cuidados, mas que faz parte, né? E a gente que trabalha com, eu comento sempre aqui, são pessoas cuidando de pessoas, a gente tem que manter essa sensibilidade e esse cuidado com o outro, inclusive nesse momento, que para os pacientes é difícil, para os familiares é difícil, mas a gente precisa rever um pouco isso, né? Porque não é, calma, não tem o que fazer, deixa ali. E aí fica até falta até um pouco de respeito, na realidade, quando a gente olha esse momento assim. Então, eu acho que é muito importante isso. E até a gente ter essa visão e ter esse conhecimento e disseminar isso a todos os colegas que trabalham na área, né? Com certeza. E também eu queria acrescentar que quando a gente pensa muitas vezes no cuidado paliativo, a gente imagina um paciente adulto, né? Se há uma dificuldade muito grande em trabalhar com um paciente adulto, em trabalhar com um paciente idoso pelo processo de morrer, que a minha formação toda foi voltada para a pediatria, a gente ter um processo de morrer na pediatria se torna ainda mais difícil. Ainda uma resistência muito maior, né? Por toda uma questão de finitude, né? E tanto da gente exercer o cuidado com o paciente que não tem um entendimento de vida e morte pela essência, né, da idade, criança não tem são questões muito complexas para o amadurecimento daquele indivíduo que tem pouca idade, no contexto familiar, porque nenhum pai, nenhuma mãe, logicamente, espera passar por esse processo com uma criança. E pelos profissionais de saúde que também têm dificuldade de aceitação que uma criança morra, né? E aí é que a gente entra com a necessidade do conhecimento a fim de trabalhar todas essas questões em muitas vezes um curto espaço de tempo. É trabalhar o que se pode fazer demais quando a gente diz que é só conforto. Conforto é muita coisa, né? O só se torna enorme, ele tem uma amplitude muito grande, porque imagina o que nós podemos fazer naqueles últimos momentos, sabe? Quando eu comecei a estudar sobre cuidados paliativos, já há um tempo atrás, eu entendia que, assim, bom, se eu tivesse 24 horas, o que eu faria? Quem eu gostaria de falar? Quem eu gostaria de abraçar? O que eu gostaria de deixar organizado?
E é nesse sentido que muitas vezes a gente pode exercer o cuidado daquela pessoa, que ela tenha consciência, né? Seja o familiar, seja o próprio paciente, criança ou adulto. Alguém sempre tem um desejo a cumprir, e a gente pode ser esse viés, né? Pode ser esse sujeito de dentro dessa história, de dentro desse contexto, que pode proporcionar nesse momento a qualidade que é possível, porque é. Tu sabe que tem alguns comentários no chat, eu já vou ler, mas eu queria te pontuar algumas coisas que marcaram para mim, assim, na tua fala, que foi a questão de ser uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, né? Porque tu fala ali, não é só com o paciente, tu não vai melhorar a qualidade de vida só do paciente, tu está trabalhando também com os familiares, né? Que é principalmente quando tu citou em caso de criança agora, no final, mexe mais ainda, né? Porque eu acho que necessita desse olhar para o todo, né? Porque a família é muito mais difícil de tu assimilar, e o luto de uma morte de uma criança, né? Então, é um trabalho de vocês também com a família, né? A gente pensa sempre no paciente que está morrendo, mas tem toda a questão dos familiares. São cuidados físicos e psicológicos, né, Carolina? Tu comentou isso, né? E que tem toda aquela questão de o paciente e a família comunidade de cuidados, né? Eles são unidades separadas que vocês precisam intervir, né? E uma dúvida que eu fiquei é quando entram os cuidados paliativos? É quando não tem mais, o tratamento não é mais efetivo em termos de curativo? Quando é que entra? Não sei se, não só para a Carolina, eu estou colocando esse questionamento como uma coisa que eu fiquei. Quando que o tratamento, dá para dizer agora, entrou em cuidados paliativos? Tem um tempo, por exemplo, menos de 6 meses de vida? Tem alguma coisa assim mais específica ou não? A elegibilidade do paciente para o cuidado paliativo seria de doenças que ameaçam a vida, onde o tratamento não vai se mostrar mais efetivo, ele vai causar mais dano do que proporcionar qualidade, entende? Então, é difícil precisar um tempo, porque é um cuidado muito individualizado, depende de caso a caso, né? Então, acho que, não sei se atende a tua dúvida, mas seria nesse sentido. Não é que tu não tenha mais o que fazer, mas o que tu pode fazer vai trazer um dano maior do que o necessário, né? Tu vai aumentar o sofrimento e tu não vai trazer benefícios para aquele paciente a partir daquele momento. Então, aquele paciente torna-se um paciente que, sim, ele é elegível por cuidado paliativo, no sentido de que daquele momento que foi identificado até o último momento que ele tiver, tudo que de possível é feito para que ele tenha qualidade nesse processo de finitude. Não sei se ficou claro para ti. Sim, parece, não é ambivalente, mas ficou assim, não é nem acelerar e nem adiar a morte, né? Eu acho Exatamente. que é acompanhar um processo natural, assim, como uma coisa que vai acontecer e que durante o período que está acontecendo estão juntos, a equipe está junto, né? Respondeu sim. Deixa eu dar uma lida aqui no chat, porque tem alguns comentários para a gente ver se tem alguma pergunta, tá? Tá a bem. Michele, parabéns, Carolina, bonita mensagem. A Marília, Carol, tudo isso nos traz um conforto maior se os familiares entendessem um pouco mais sobre os cuidados paliativos. Ambos ficariam mais confortáveis, tanto o paciente como o familiar. Muito boa apresentação, parabéns. Essa foi a Marília. A Daiane Bandeira, parabéns, Carol. A Jussiane, parabéns, Carol. Márcia, parabéns, Carolzinha. Parabéns pela explicação. Acho que a Amanda Pistoletti mais para cima. Sim. A Márcia Botelho, parabéns. A Ellen. E a Amanda colocou, obrigado por compartilhar teus conhecimentos com tanta sensibilidade, Carolina. Este assunto
é importantíssimo e precisa cada vez mais de espaços como esse. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço. Até agradecer a oportunidade da gente, né, trazer esse assunto, né, essa sensibilização, na verdade. Eu fico muito grata. Esse comentário da Marília, pessoal, além da Carolina, o que vocês acham? Assim, ó, ela está trazendo que se os familiares entendessem um pouco mais sobre cuidados paliativos, ambos ficariam mais confortáveis, tanto o paciente como o familiar. Foi aquilo que eu comentei, o trabalho de vocês, tanto da enfermagem quanto da equipe, não é só com o paciente, né? Ele tem o contexto, tem o coletivo junto, né? O que vocês diriam, assim, para esse comentário da Marília? E se essa questão do cuidado paliativo, aqui na UPA da Guajubeiras, a gente tem um fator que é importante, que é o serviço social. O serviço social entra muito nessa questão, né? Porque se coloca no lugar de um filho que está vendo a mãe ou um próprio filho dele ali numa situação que nem a Carol disse, não, com certeza não é acelerar nem diminuir. É uma maneira que tu vê que não, com o máximo que tu em vista não vai ter retorno. Chegou no momento ali que a decisão médica, obviamente, né, que ele vai dizer, ó, não tem mais o que fazer porque não está tendo retorno, né? E aí deixa o corpo trabalhar sozinho, sem investir, porque aquilo ali, de fato, está gerando mais dano, pensando só no lado clínico, mais dano do que qualquer ajuda. Mas entra muito na questão dentro do que a Carol colocou na apresentação dela ali, que é a questão psicológica, né? É a pessoa compreender que o máximo que a pessoa for fazer naquele momento para aquele paciente, seja avô, pai, mãe, filho, vai causar mais dano do que qualquer coisa. Eu, infelizmente, pelo trabalhar na área da saúde, já presenciei isso mais de algumas vezes, infelizmente já tive isso como uma experiência própria, né, em relação à minha avó e ao meu próprio pai. Que tu chegou no momento ali, os médicos e os enfermeiros chegam e conversam contigo e explicam qual é a situação. É aquele momento que tu vê que tu não é nada, tu tá dos dois lados, né? Tu até questiona algumas coisas, mas faz parte da vida, né? Isso aí entra daquela parte da saúde. Hoje, até na nossa apresentação do Novembro Azul, que o Dr. Peterson colocou, que entra a parte espiritual das coisas, né? Que, apesar de toda a tecnologia, de todo investimento, o lado espiritual sempre vai acompanhar a saúde, né? O lado da fé, o lado de a gente acreditar, enfim, faz parte. Então, esse acompanhamento psicológico que é muito importante. E aqui, no caso, nós temos aqui assistente social, porque o paciente, quando entra nesse estágio, vamos chamar assim, não é para estar em UPA, né? É para ele estar em um hospital. Não é para estar. Isso acontece, infelizmente, porque não tem estrutura para isso. Porque não é um local adequado, não tem equipe adequada, não tem estrutura adequada, mas a gente também passa por isso. Então, vou dizer, é difícil aceitar primeiro. Se for um filho, então, não tem nem como, né? Então, é um serviço árduo, principalmente do social, do psicológico, e do profissional ter essa sensibilidade na hora de conversar com um familiar ali e tentar expor, né, qual a situação, qual o impacto, o que isso pode gerar, mas é bem complicado. Eu acho que é que nem a Carol disse, não tem como definir uma regra, é de caso a caso. Caso a caso, tem pessoas que aceitam mais, tem outras que não aceitam, tem pessoas que aceitam bem até demais, mas é caso a caso. Márcia Silva, cuidado paliativo também é uma forma de carinho e humanização. Pessoal do Hospital São Camilo, da emergência, colocou por isso a necessidade da equipe multiprofissional para atender também a família, psicólogo, serviço social, bem na linha do que o Vladimir estava comentando. A Pamela Salles, obrigado, Carol, amei, foi me inspirando em pessoas incríveis como você, que eu estou entrando na área da saúde. Suziane, sou estudante e entramos nessa parte de cuidados paliativos. Está sendo muito legal ter algo a mais para futuramente, quando estiver na prática da profissão. Obrigada, parabéns. Que coisa boa ter estudantes aqui participando, né? Olha só. Sim, muito importante. A Rose, parabéns, Carol, um tema muito importante que foi
Não, só um pouquinho que subiu. Um tema muito importante que foi abordado, mas também, ao mesmo tempo, um assunto bem difícil para os familiares. A Daiane Luiza Ternos, de Dois Irmãos, parabéns pela iniciativa e por compartilhar seus conhecimentos. Nós que trabalhamos tão próximo desses pacientes, entendemos como é necessário compreender esse processo e o quanto de benefícios traz ao paciente e até à família. É humanização. Obrigada. Comentários, pessoal, perguntas, quem está na sala? Temos 50 links, todo mundo quietinho. Diane levantou a mão com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. É um tema muito difícil e muito delicado, né? E as pessoas, elas reagem, assim, de uma maneira, claro, individualizada de cada uma, né? Mas, assim como o cuidado de enfermagem, quando começou, né, as pessoas diziam, né, os colegas diziam, né, mas como fazer, né, o cuidado humanizado? Não é um roteiro, não é um protocolo. Isso vem da conduta do profissional, a conduta humana, né, de aceitação do outro, do jeito que ele tem condições de reagir, né? Tem pessoas que são mais ficam com raiva, tem outras que choram, tem outras que se deprimem, né? E eu penso assim que a nossa parte assim seria de compreender, né? De compreender e de aceitar a maneira como aquela pessoa consegue reagir, né? Porque eles entenderem não tem como entender, não tem como entender ainda, principalmente se é criança, se é súbito, não tem como pedir isso para eles, não tem. Até numa palestra que eu assisti, né, o Brasil é um dos que vão envelhecer 14%, em comparação dos outros países, que são só 4%. Né? E aí ela falou assim, não tem como fugir, não tem. Eu vou envelhecer, eu vou ficar doente, de 8 em 10 vão ficar doentes, né? Não tem como fugir. E aí ela falou assim, o que a gente pode fazer é causar menos problemas, né? Problemas a gente vai causar, de qualquer jeito. De qualquer jeito a gente vai depender, a gente vai perder a autonomia, a gente vai perder a independência, não adianta, né? Mas uma maneira que a gente conseguisse não causar tantos problemas, né? E ela citou um exemplo da mãe dela, que foi o jeito que ela aprendeu de ensinar a não causar problemas, tantos problemas, né? E quando ela ia dar comida na boca da mãe dela, né, a mãe dela pegava a mão dela e dava um beijo. Né? Quando ela ia trocar a fralda da mãe dela, a mãe dela pegava o braço dela e dava um beijo. Né? Quando ela ia pegar a mãe dela da cama para passar para a cadeira de roda, a mãe dela abraçava ela e agradecia. Né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, o que fazer? Tá? A gente tem que se preparar, a gente mesmo, né, que esse vai ser um momento que todos vamos passar, e na medida que nós mesmos estamos preparados para isso, a gente consegue transmitir para o outro, né, para o nosso colega, para o nosso paciente, para a nossa equipe, né, que a aceitação de que isso vai acontecer com todos, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais grave, mais rápido, mais demorado, mas que vai acontecer, né? O nosso preparo. É isso que eu tinha para falar. Mas excelente, Carolina, adorei. Tá? Muito bem colocado, tá? Com todo o carinho. Obrigada.
Obrigada, Diane, pelas palavras, né? Agradecer a tua presença também como RT do IB. E é isso, né? Tu tocou num ponto agora que eu acho que é por isso que a gente tem tanta resistência de falar sobre esses assuntos, né? Morte é algo que a gente não gosta de falar, né? Ninguém gosta de falar. Então, porque nos reporta ao nosso momento, a nossa dor, a empatia, se colocar no lugar do outro, saber que tu colocou agora, chega a dar um aperto no peito, assim, de saber que a gente também vai, né? Não são só quem a gente está falando, é da gente mesmo. Então, eu acho que é bem importante abrir espaços para esses temas, por eles serem mais difíceis de lidar psicologicamente, no emocional, mais espaço a gente precisa, né? Porque eu acho que é aquilo que eu coloquei ali, de que não é acelerar nem adiar, mas é viver como um processo natural, né? Que quando se consegue, né, estar mais perto e mais consciente do que está acontecendo, como tu disse, se lida melhor pessoalmente e profissionalmente, né? Porque é um preparo muito além, né, Carolina, de um curso, né, de algo teórico, assim, né? Sim, porque envolve as crenças de cada um, né? Tem pessoas que se preocupam com a morte e outras pessoas que se preocupam com o que vão viver antes dela. Então, há muito de valor pessoal, né? De significados para cada pessoa. Isso vai tanto de quem cuida como de quem é o agente condicionado ali, né? O portador daquela doença, o sujeito daquele cuidado. Então, essa questão relacionada a valores, a crenças, isso é fundamental, assim, dentro do cuidado. Se a gente não entender esse universo, tanto do outro quanto da gente mesmo, porque às vezes a gente tem uma resistência tremenda, enquanto profissional, a perder. Eu não quero perder. A morte me remete a perda. Eu não quero perder. Eu não vou aceitar. Então, para exercer o cuidado, sabendo que é um cuidado, uma preparação para a finitude, né, para o que chega, para o objetivo é o cuidado, mas que no final ele vai acabar. Tu está te preparando para uma despedida, muitas vezes o próprio profissional tem uma dificuldade imensa em aceitação. E também na linha do se preparar, que tu e a Diane comentaram, tá esse curso, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, abrir, né, sair do fazer e se desenvolver, porque a gente, num curso desse, está a parte teórica, mas o que toca, o que faz a gente, o que sensibiliza é essa parte de preparação interna mesmo, né? Do se conhecer, como tu disse, do significar, né? Das experiências que a gente teve com lutos, né? Com perdas e lutos. Então, eu queria, assim, agradecer imensamente, dar os parabéns para todas essas pessoas que estão conectadas, né, com a gente, porque é um tema, como eu disse, que ele, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é necessário, né? E a gente tem que ter um pouco de disponibilidade emocional para ficar debatendo e trazendo um pouco da gente, né, para dentro do profissional. Então, parabenizar só as pessoas que estão aí conectadas e ouvindo, quietinhas, mas que certamente estão refletindo nesse tema que mexe, assim, que faz a gente também dar uma parada, sabe? Eu me sinto, assim, até mais calma agora, sabe? Depois de participar, assim, numa sexta de tarde, fico até mais, parece que diminuiu um pouco o ritmo, assim, sabe? Para viver mesmo, sabe? É um exercício, né? É um exercício, talvez a gente precise dessa sensibilização, a gente precisa exercitar na nossa própria vida, no nosso próprio fazer. E se fosse comigo, hoje, quem eu gostaria de abraçar, o que eu gostaria de fazer, se agora fosse meu último momento, será que eu deixei alguma coisa para trás? Será que eu queria fazer alguma coisa? Né? Como é que eu me porto em relação à partida? E se eu perder alguém que eu amo muito, né? O que eu queria que essa pessoa tivesse? O que eu preciso que as pessoas saibam do meu processo de finitude, né? O que eu gostaria que fizesse?
a gente não deveria tratar a morte como um tabu, né? E qual é o meu ritual? O que eu gostaria que fizessem comigo quando eu fosse partir? São coisas que a gente tem que pensar. Ainda que a gente pense a longo prazo. Quando eu estiver lá, daqui a muitos anos. Mas eu quero alguma coisa. E o que eu quero nesse momento? Outra coisa importante que eu acho que eu li uma vez foi que cuidados paliativos a gente sempre remete ao hospital, ou UPA, ou, né, a unidade de saúde, mas que ele também pode ser realizado em casa, né? Agora Sim. agora tu falando, me veio assim uma experiência que eu tive com uma cunhada que faleceu nova, né, com câncer de mama, e cada vez que eu ia no hospital, ela dizia, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa, Maralice, me leva para casa. Só que eu tinha o pai dela, tinha os irmãos, tinha 3 filhos, né? E eles queriam que ela continuasse hospitalizada para fazer o que tinha, a última coisinha que tinha para ser feito. E ela me olhava assim, me pegava na mão e dizia, eu quero ir para casa. Eu lembro que depois que ela faleceu, passou um tempo, eu conversei com meu marido e com as minhas filhas, eu disse, o dia que eu pedi para ir para casa, porque eu quero morrer em casa, porque eu quero, por favor, vocês me levem para casa, num colo, façam a minha vontade. Porque marca, Exato. né, Carolina? Marca porque tu tá vendo a pessoa pedir para onde ela quer estar, porque talvez ela estava, né? Talvez não, ela estava sentindo. E ela não queria mais ficar ali, num ambiente frio, ela queria ir na casa dela. Eu lembro que me deu, assim, muita angústia, sabe, na época, assim, e depois eu falei, vou aproveitar para poder já deixar, que nem doação de órgãos, né? Olha, me leve. Sim, e é importante que esses que esses desejos sejam respeitados no pós, né, nesse processo e também no pós-morte, né? Às vezes a forma como a pessoa gostaria de ter sido, porque às vezes no primeiro momento ali do pós-morte tu tem um contato direto com o familiar e é o pior momento para a família, porque tem que tomar decisões racionais num momento muito emocional, né? Então, precisa haver essa sensibilidade. Trazendo um pouco das diretrizes, né, disso que tu falou sobre o cuidado paliativo no domicílio, algumas diretrizes estabelecem, né, dentro dessa parte legal, né, das leis ali, dos projetos também que ainda tramitam, sobre o cuidado paliativo na atenção básica, no cuidado domiciliar, né? A importância desse cuidado, uma vez que hoje a gente tem, né, maior aporte com a estratégia, né, da saúde da família, enfim, então há um viés para esse cuidado ser domiciliar, mas aí a gente entra de novo naquelas barreiras que são, né, que é preciso serem trabalhadas para que esse cuidado seja efetivado, né? Uma vez que, poxa, na diretriz diz que pode ter uma atenção, né, de cuidado paliativo no domicílio, mas não há um suporte para que isso aconteça, a família acaba, né, vamos dizer, não, muitas vezes respeitando a vontade do familiar por medo, por desconhecimento, né, e permanecendo com esse familiar dentro do hospital ou em outras instituições que possam dar o suporte que a família entende que é o necessário naquele momento, mas que se ela tivesse o conhecimento suficiente e o acolhimento dos profissionais dessa equipe multiprofissional que atende o cuidado paliativo em toda a sua extensão, poderia ser melhor trabalhado. A qualidade de vida desse indivíduo nos seus últimos momentos ali poderia ser, né, maior, poderia ser abarcado assim, né, o desejo da pessoa. Algum comentário mais, pessoal que está na sala? Alguém levantando a mão? Não? Eu queria, Caroline, comentar, eu não lembro o nome do livro, nem a autora, mas tu deve me ajudar, porque tu é da área. Eu queria sugerir a leitura para as pessoas daquele livro da médica Arantes,
não sei se o nome é esse, que é sobre o dia, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Essa leitura, eu acho que é uma leitura, deveria ser obrigatória para as pessoas, tá? Porque assim, ó, fala exatamente do que a Carolina trouxe, né? Que vida que tu levou, o que aconteceu para quando chegar o momento que a Diane lembrou a nós que todos teriam... que é Ana Cláudia Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes. Isso aí. Esse livro eu recomendo, eu li uma vez, é impactante no início, depois eu li outra vez, então eu queria deixar como sugestão, porque fala muito disso, né? Ela tem até uns TED Talks daqueles, né, Carolina? Ela tem também no... Ela é muito, muito boa, assim. Quem não for muito, né, não conseguir muito ler, ou não tem muito hábito de leitura, tem esses TEDs também que são entrevistas que ela faz com pessoas, ela é entrevistada, né, e que ela conta um pouco do livro, acho que também já é válido. Mas te agradecer, Carolina, a tua disponibilidade, viu, de estar compartilhando o teu conhecimento com a gente, né, agradecer a UPA Junção. Eu vou dar a palavra para a Karen e para a Fabiola encerrarem, né, mas já de antemão agradecer a iniciativa de uma unidade que está sempre atenta às suas demandas e constrói conteúdo sob demanda, que é para justamente capacitar e qualificar as pessoas que estão lá, e a nós também, né, que estamos na sala aqui de forma virtual, mas para entregar uma saúde de mais valor, né, com muito mais valor, com muito mais qualidade. Muito obrigada, Karen e Fabiola, pela iniciativa, pelo desafio, tá? E eu queria passar a palavra para vocês encerrarem e já me despeço de todos os 41 links que estão presentes e dos rostos que eu estou enxergando, Vladimir, Diane, pela participação. Então, só para finalizar, então eu gostaria de agradecer, né? Somente está me vendo? Sim? A Carolina, que aceitou essa proposta aí de primeiro, acho que foi um desafio para ela, com certeza, né? Porque é um assunto tão delicado, né? Principalmente para quem trabalha na área da saúde, né? É um momento bem difícil, tanto para nós profissionais, né? Mas para o paciente e para os seus familiares também. Acho que foi uma capacitação bem... que abrangeu vários temas, né? E acho que foi bem interessante para todos que participaram e agradecer, né, mais uma vez, aqueles que participaram e também a Maralice, né, a UIB Escola, pela mais uma vez, mais uma parceria. E segunda-feira, convidar todos, né, para o curso sobre a varíola do macaco, né, um K-pop, que vai acontecer segunda-feira, às 10 horas da manhã, também aqui pela UPA Junção. Obrigada a todos. Bom, pessoal, colegas, a gente está dando abraço, também agradecer a Carolina, né, colega e amiga, que se disponibilizou. Agradecer a ti, Maralice, e também a Tarsila, por sempre nos orientar, direcionar para essa proposta educacional que é tão bonita, né, que faz um processo de cultura fascinante, como eu já havia dito. Hoje, falando alusivamente, ou quase que indiretamente, ao luto, que é um assunto que desconforta muitos, mas acolhe muitos, né? E que a gente possa ter profissionais como a Carolina e todos que hoje participaram, tendo em vista que o nosso pensar e o nosso fazer sejam insumos, né? Insumos fundamentais do nosso aprender, do nosso trabalho. E que, além da borboleta, a gente também possa ser um pouco vagalume, para poder iluminar essa trajetória até a nossa finitude. Que todos nós possamos, de alguma forma, né, iluminar não só o psíquico, como o fisiológico, o neurológico, os ambientes. E a gente agradece que esse acolhimento, essa perspectiva boa. Nós estamos aqui, nosso diretor acaba de chegar, sem intercorrência, se quiser também fazer um relato final, né, a nossa atividade. Eu agradeço demais a todos vocês, também convidando para que segunda-feira nós tenhamos lá o nosso Open Box, e que todos possam acompanhar, integrar também, né, a nossa conversa, o nosso diálogo,
e que certamente vai ser bem produtivo, bem evolutivo, para que a gente possa aprender outras técnicas ou evoluir aquelas que já conhecemos. Muito obrigada. Eu acho que agora todos vocês ainda se... Tu comentaste que o William tá na sala, é isso? Estou aqui. Ah, então tá. Então vamos encerrar com a palavra o William, diretor da UPA Junção. Olá, obrigado a todos que participaram. Eu estava bem representado aqui, né, pelas gurias, não tem nem muito mais o que falar. Eu acho que elas já falaram tudo, né? Obrigado a Carol também, que está em casa lá, gestante, participando, nos ajudando, né? Trazendo conhecimento para nós. Mais uma vez, sempre agradecer o IB Escola, que está junto com nós, sempre a gente disponibiliza um curso, vocês abraçam junto com nós. E a todos que participaram dos outros municípios, que estão sempre presentes nas atividades. Eu acho que a Bíblia já falaram que devia falar, então sempre bem representado aqui. Então, eu acho que cada um que fala da nossa unidade fala com todos nós, né? Então, são uma equipe, então, eu acho que é importante isso. Quando um está representando, representa todo mundo, né? Então, agradecer a Maria Alice, que sempre está ativa, e a Carol, que disponibilizou esse tempinho para nós também, para trazer um pouquinho de conhecimento para nós. Obrigado. Muito obrigada, William. Então, segunda-feira nos encontramos novamente aqui na plataforma e um bom fim de semana para todos. Tchau para todos os colegas.